forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Maravilhoso Deus, nosso Pai que está nos céus, grande é o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial, em que no nome de Jesus, estamos a Deus com a responsabilidade de entregar a tua palavra e receber. Abençoe a minha vida e a vida da tua igreja. Pai querido, que o teu Espírito Santo, Pai, tome posse, ó Deus, da tua igreja. Me usa como teu instrumento, vivo e santo, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar cantando, né? E eu costumo dizer, quebrar o gelo do nervosismo, e a igreja vai cantar comigo. Até porque é bastante conhecido. E vamos cantar. Não é esse não, tá? É o porque... Ah, sim. Agora deu. Vocês podem cantar comigo, tá bom? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei
está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? O cachê vai ser maior porque eu tive que trazer a banda lá de Goiás para cá, tá bom? Sim, amados, então nós vamos prosseguir com a mensagem falando sobre quem era eu antes da cruz. Se você voltar um pouquinho lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo 21 e o versículo 22, lá diz o seguinte: quando também alguém houver pecado digno de juízo de morte e for morto e o pendurares no madeiro, versículo 23, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te der. Amém? Então, observamos que desde os nossos antepassados, no 5º livro que Moisés escreveu, na lei já estava escrito a respeito dessa natureza do homem, do pecado, e que se morresse, juízo de morte, então, ele era maldito, né? E quando você vai para o livro de Gálatas, capítulo 3, o versículo 13 diz o seguinte: e Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for, o quê? Pendurado aonde? No madeiro. E Jesus, ele tomou o nosso lugar. Observe que, há uns dias atrás, o mundo todo, no nosso caso, não é comemoração. O mundo comemora a morte de Jesus. E nessa morte, observe que o mundo inteiro tira proveito de uma situação que veio em benefício do homem pecador. Mas o homem, por não conhecer a Cristo e nem o plano de Deus, eles se aproveitam e tiram o seu sustento até fora do que é real, para viver o momento para eles, como se fosse assim: a morte de Jesus foi apenas uma hora, um teatro mais ou menos assim. Mas para nós, que conhecemos a Cristo, e conhecemos o porquê ele subiu lá, entendemos que foi por amor a cada um de nós. Baseado em João 3,16, ali descreve a situação por que Cristo morreu. O que significa a morte na cruz? Conta-se a história de que, para os políticos e filósofos romanos,
Cícero e também outros, consideravam que a crucificação era a mais cruel e terrível que existia. E que somente a palavra cruz, por si só, já era uma tortura. Desde aquela época, isso já era para eles só a palavra cruz. Já era uma tortura só em citar essa palavra. Os estudiosos dizem que a cruz de Cristo é o símbolo central do cristianismo. Mas eu vou um pouquinho mais longe. Mas eu digo o seguinte: a cruz, o madeiro, aonde Cristo foi pendurado, não foi apenas um símbolo, mas foi a prova viva do amor de Deus por nós. Amém? Baseado em Romanos, capítulo 5, e o versículo 8 que diz, vamos dizer todos juntos, que sei que todo mundo sabe de qual é salteado. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Amém? Então aqui você vê que não foi apenas um símbolo, foi prova viva de um amor que foi ali entregue por nós. Mas a pergunta que se faz é: quem era eu antes da cruz? Porque mesmo Jesus, como o maior evangelista e pregador, só seria vitorioso e vencedor, vencendo a morte lá na cruz. Tanto Cristo como a igreja estávamos derrotados e perdidos. Porque diante de tudo isso lá, era o ponto central da maior vitória de Jesus. Eu posso dizer assim, para aqueles que o crucificaram, para aqueles que levaram, e quando Jesus ali expirou, a maioria deles disseram: acabou, não tem mais esse Jesus que atormentava a cidade, não tem mais esse Jesus que o povo falam por aí. Para eles não tinha mais jeito, mas para a glória de Deus, Jesus fez o quê? Ressuscitou, Ele está vivo, e por isso nós somos vencedores, não pelos nossos merecimentos, mas pelo fato de que o amor de Cristo foi suficiente para vencer por nós. Amém? Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo 14 diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. E se esperamos em Cristo, somente nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, essa era a nossa situação se Cristo não tivesse ressuscitado. Nós éramos o quê? Primeiro, a nossa fé era vã. Pregávamos um Cristo que não existia. Segundo, se ele não ressuscitasse, nós éramos os mais miseráveis entre todos os homens. Mas graças a Deus não somos. Novamente, quem era eu e você antes da morte e ressurreição de Jesus? Nós estávamos o quê? Nós estávamos o quê? Separados. Em Efésios capítulo 2, o versículo 12 diz que naquele tempo estávamos sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era
essa a minha, a tua, a nossa situação antes da morte de Jesus. Observe que nós estava aqui, qual era a nossa situação? Nós estávamos sem Cristo, separado, estranho da aliança, da promessa, não tendo esperança. Eu me lembro quando você fala com alguém a respeito de Jesus, ele diz o seguinte: não, é quando eu morrer, Deus é que sabe. Eu já falei com ele, eu espero nele. Deus é que sabe, ou seja, eu não tenho esperança. A minha esperança, o meu ponto de vista, eu coloco nas mãos de Deus sem ter aceitado Jesus. Eu acho que Deus, eu vinha falando com o irmão Ronaldo, que a maioria das pessoas, o sentimento que eles têm é que o choro no dia do juízo final vai comover o coração de Deus, a ponto de Deus, não, eu vou quebrar essa exceção e hoje você vai entrar no meu reino mesmo na última hora. Quando a Bíblia diz que no dia do juízo, o Senhor Deus é sem misericórdia. Então, por isso, foi necessário entender que aquilo que aconteceu na cruz não foi uma festa. Jesus não veio aparecer. Ele não veio fazer um faz de conta. Não, foi real. Foi real, ele suou sangue. Ele gemeu. Foi esbofeteado por mim, por você, xingado. E ali tomou aquela esponja de vinagre. Fora os insultos que ele levou por você. Querido, amado, igreja do Senhor Jesus, nós estamos vivendo as últimas horas aqui nessa terra. É momento de nós raciocinar e ver quem era eu antes, vencer de Jesus por mim na cruz. Nós éramos tudo isso aqui, separado, perdido, alheio, desconhecido, jogado. Quando você vai para o livro, a história de Adão e Eva, o que foi que aconteceu com eles? A Bíblia diz que quando eles pecaram, Deus chega com eles e tu vai ficar, olha, Adão, eu sei que tu pecou, mas você foi levado a pecar. Você não teve culpa, Adão. Aí vem as culpas de um outro. Foi tua mulher. Por isso, olha, perdoa ela. E eu te perdoo. E você fica aqui, foi assim que aconteceu? Não, eles foram expulsos, jogados fora, sem direito a nada. E até porque, ainda que naquele tempo tivesse, pastor, direito de recorrer como hoje, alguém trabalha, o patrão joga para fora sem por justa causa, aí você vai ao advogado, e aí recorre e ganha a causa. Lá não teve isso não, porque o próprio Deus era o advogado, o próprio Deus foi o juiz, que lavrou a sentença e sai daqui. E assim foi. E você acha que comigo é diferente? Você acha que com você é diferente? Nós estamos chegando nos últimos dias e é necessário entender quem sou eu agora. Aonde eu quero chegar? A que trilha eu estou seguindo? Vamos ver aqui. E o mesmo cuidado, o mesmo zelo que Adão teve, foi o que a gente já respondeu aqui. Em Romanos capítulo 6, o versículo 23 é muito conhecido, que diz assim: porque o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Outra parte fica para depois, tá bom? Então, queridos, essa é a nossa situação. Antes de Cristo, nós só tínhamos, antes de Cristo subir na cruz, o nosso direito era só isso aqui: a morte. Ser lançado no inferno, não ter outra alternativa.
Lembre-se que Cristo não teria morrido naquela cruz. O nosso destino era apenas o inferno. Precisamos de falar que, ainda que você não tivesse confessado os seus pecados, ainda corre risco de vida. Cristo morreu, ressuscitou, o evangelho está sendo pregado. Antes da cruz era uma coisa, já aceitei Jesus, agora sou outra. E você, que ouviu de lá até aqui, e que ainda não creu em Jesus, qual será o teu destino sem Cristo? É necessário de colocar a cabeça no travesseiro e pensar, dizer assim, se Jesus voltasse hoje, eu iria morar no céu? É necessário fazer esta pergunta para nós mesmos. Agora, a outra pergunta que se faz. Quem sou eu depois da cruz? Nós estudamos quem sou eu, quem era eu antes da cruz. Agora, quem sou eu depois da cruz? Em Efésios capítulo 2, o versículo 13 diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, pelo sangue de Jesus chegasse o quê? Bem para pertinho. Amém? Agora mudou o quadro. Agora nós temos essa alegria. Agora você pode cantar feliz, porque agora, a Bíblia diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste para perto. Viu? Eu me lembro que no dia que aceitei Jesus, esse versículo me faz lembrar. Quando o pastor lançou o apelo, que eu me levantei, eu considero que eu cheguei bem para perto. Cheguei para perto de Jesus. E ali, como diz o nosso querido irmão Zéu, foi só alegria, né? Porque o cativeiro já ficou, o medo ficou para trás, tá bom? E pela cruz, o versículo 13, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. Amém? Agora, nós não somos mais inimigos de Cristo. Agora nós temos amor e amizade. É tão tal que ele disse, vós sois agora meus amigos, mas com uma condição também, se fizer o que eu vos mando. Então, queridos, graças a Deus, essa inimizade se foi. Essa separação se foi. Este medo se foi. Agora nós temos quem? Cristo. Ele é nosso condutor. Versículo 19 diz, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Assim que já não sou mais estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Amém? Sou forasteiro aqui, em terra estranha sou, do reino lá do céu, embaixador, agora eu, você e toda a igreja é embaixadores de Jesus. Mas o que é mesmo embaixador? Aquele que representa um país. E nós, como cristãos, como igreja, representamos o reino de Deus aqui na terra para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Agora eu e você podemos cantar
em Cristo e ter vitória e dizer, nós somos mais do que vencedores. Dizer, sou liberto do pecado. Porque Romanos, capítulo 6, e o versículo 22 diz, mas agora libertado do pecado e feito o quê? Servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Vamos citar mais uma vez, porque é tão gostoso e maravilhoso que diz assim, mas agora, libertados do pecado, feito servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Que felicidade, né, irmãos? Pois da cruz nós somos remidos, viu? Foi aquele poder, porque em Tito, capítulo 2, versículo 14 diz, o qual se deu a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém? Um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Por isso é que eu tenho orgulho de seguir Jesus. Porque Ele é maravilhoso, tá bom? Ele é bondoso. Ele é extraordinário na nossa vida. Amém? Depois da cruz fui salvo. Com o Espírito Santo fui agora maravilhoso. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte, também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fosse o quê? Selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Isso é privilégio para nós, tá? Depois que ouvi o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, nós somos o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Amados, o texto lido dá a nós, os batistas, a certeza de sermos o quê? Batizados com o Espírito Santo de Deus. Amém? E, uma vez batizado, o Senhor Jesus Cristo reúne os seus discípulos e apóstolos e deu a eles, a nós também, a responsabilidade de sermos testemunhas de Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo e serem-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judéia como em Samaria e até aos confins da terra. Amém? Por isso é que tem crente espalhado por todos os lugares. E todos falam a mesma língua. Quando eu cheguei lá em Goiânia, nós fomos ficar bem perto da Igreja Batista Vila Nova. E uma igrejona muito grande. E nós fomos visitar pela primeira vez. E eu disse assim, meu Deus, eu venho de uma igreja pequena. E estou aqui. E esse povo dessa natureza, tá? Você só via falar advogado, juiz, de cambal de bico e dessa natureza aí. E quando a gente chegou, hoje ele é pastor, o irmão Tiago, pensa num cidadão humilde, ele é também o chefe dos bombeiros, também trabalhando nessa área, mas agora já formado pastor. E esse homem veio nos receber de uma forma muito maravilhosa. De tal forma que nós somos recebidos como se a gente estivesse lá há muito tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que doutrinariamente, o que nós vivemos aqui é a mesma coisa que eles vivem lá. Aquele povo que tem uma Bíblia como regra de fé e de prática, que não muda e não tem sombra de variação. E ali eu disse, agora sim. Porque o que me frustra é escapulir um pouquinho
da Bíblia. Ah, meu filho, eu fico quase perdido no meio de uma história dessa. Mas graças a Deus, é um povo do mesmo jeito, irmãos. Não muda nada não, tá bom? A mesma doutrina, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma humildade, não muda nada de jeito nenhum. Por isso nós somos que um povo zelosos, tá? Zelosos de boas obras, tá bom? Sim. E como testemunhas vivas, Cristo também teve acesso a Deus. Porque em Mateus capítulo 27, 51, diz que o véu do templo se rasgou, dando a nós, de alto a baixo. E desde então, não precisamos mais de um Moisés, porque o próprio Espírito Santo é o quê? O nosso intercessor. Amém? Graças a Deus, ali nos deu a mim e a você o espaço de saber que estamos dependendo de um Deus que você clama, como diz Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, porque nós temos acesso a Deus. Amém, irmãos? E nós queremos também, irmãos, nós estamos chegando para o final, tá? E nós sabemos que as nossas mensagens, ela tem que chegar ao coração da igreja, e em primeiro lugar no meu, que se não fizer para mim, não faz bem para você. E queremos saber se temos visitante também. Porque tanto para mim, quanto para os nossos visitantes, Deus também tem um recado para entregar. Deus tem uma mensagem para trazer. E Jesus tem este convite. Porque em Lucas capítulo 9, o versículo 23 diz: e a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, há um convite, ele chamando, né? Qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É eu me negar a fazer aquilo que contraria a santidade de Deus. E quanto hoje nós vemos que o pecado ele está tão depravado que o homem não tem mais vergonha de ser o que ele é em qualquer lugar. A televisão, por exemplo, invade nas nossas casas e faz, se você não tiver o controle, ela destrói a tua família. Isso é porque não se negam de fazer o mal. Mas, no momento que eu entendi, eu digo, eu vou me negar de pecar. Eu vou negar tudo aquilo que eu fazia, porque eu tenho uma vida a prestar conta nos últimos dias e tenho a esperança de um dia morar no céu. Eu não sei se esse é o seu desejo, mas esse era a minha esperança. Eu costumo dizer que as escolhas que nós fazemos hoje determina o nosso futuro. Se hoje você aceita Jesus, o teu futuro está traçado a morar no céu. Se permanece neutro, também já tem uma decisão. Eu estava vendo um filme, um videozinho, e ali existia alguém em cima de uma ponte. De um lado, um povo vestido de branco, e aquele povo vestido de branco dizia para aquele que estava lá: vem, aqui é o céu, vem
E aquele outro lá, do lado que aquele fogo fumegava, simplesmente assim, ó. Mas este intercedia, lutava, convidava e o outro não dizia nada. Agora a pergunta é, por que não dizia nada? Porque aquele silêncio já estava dizendo o que eu queria. Então, portanto, o inimigo não está nem aí se você vai decidir ou não. Porque para ir para o céu, eu preciso dizer sim para Jesus. Mas para ir para o inferno, eu só preciso permanecer como eu estou e nada mais do que isso. Misericórdia, não dá para dizer amém, né? Então, queridos, pois se a Bíblia diz também, um texto da palavra de Deus, Jesus dizendo o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu apenas quero citar um versículo que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 32, e o versículo 23 diz o seguinte: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele os filhos de Levi. Amém? Com este versículo eu quero te dizer, se existe alguma pessoa que nos visita nesta noite e queira fazer como fez os filhos de Levi, nós estamos te convidando. Você tem um espaço para Jesus em teu coração? Jesus está te convidando. Se você tem esse espaço, nós te convidamos a fazer um sinal, dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Existe alguém nesta noite aqui? Se por acaso tem, faça esse sinal. E nós queremos orar por você. Enquanto eu canto, você tem esse espaço para meditar. Vamos lá. Último hino. Você ouve sempre o seu nome, sua história alguém já lhe contou. Você viu um filme e até chorou, mesmo assim você não se importou. Você já conhece sua vida, certamente alguém já lhe falou, porque ele sofreu somente por te amar, e você nem mesmo se tocou. Mas ele é tão bom que ainda espera por você, porque não para um pouco pra pensar. Só ele tem amor e a paz que você quer. Abre o coração e deixa ele entrar. Sei que você tem
muitos problemas que só Ele pode te ajudar. Você só precisa ouvir o que Ele diz. Certamente tudo vai mudar. Você já ouviu falar de Cristo, mas não viu ainda a sua luz, para poder também provar do seu amor, precisa ter o encontro com Jesus. Mas Ele é tão bom que ainda espera por você, porque não para um pouco pra pensar. Só Ele tem amor e a paz que você quer. Abre o coração e deixa Ele entrar. Abre o coração e deixa Ele entrar. Abre o coração e deixa Ele entrar. Amém? E aí, deu para pensar? A oportunidade está franca. A porta é franca. Tem alguém para Jesus? Se quiser, venha. Faça um sinal dizendo eu quero. Mas eu quero dizer que o silêncio diz que não. Amém? Maravilhoso Deus e Pai, obrigado porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Obrigado, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos deu. O Senhor me deu de falar do Teu nome. Obrigado pela vida do pastor dessa igreja. Obrigado por cada irmão. Obrigado, a Deus, pelas nossas reuniões, que tanto tem me abençoado. Abençoe, Deus, a continuidade dos nossos cultos diários, até que o Senhor venha. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor. Glória a Deus, meus irmãos. Obrigado, irmão Nabate. Nós vamos ter